Oi, eu sou a Lizzie e esse é o podcast O Que Pensei, um lugar para dividir meus pensamentos ansiosos e aleatórios sobre a vida. Seja bem-vindo. Eu estava vendo esses dias alguma entrevista, eu acho, não lembro exatamente se era um podcast, se era uma entrevista, uma psicóloga falando sobre as pessoas estarem cada vez mais tendo dificuldade de se relacionar, mas não necessariamente em relacionamentos amorosos, mas de se relacionar com pessoas no geral, assim, que esse excesso de uso de tela, de uma falsa sensação de que a gente está conectado a várias pessoas por conta das redes sociais, na verdade está tornando as pessoas cada vez mais isoladas, né, e cada vez mais individualistas, por consequência, e também com dificuldade de entender as dinâmicas de uma relação, assim, real, sabe, cara a cara com as pessoas. Então, assim, cada vez mais as pessoas estão demonstrando dificuldade para entender que as relações não são perfeitas, que a gente precisa superar obstáculos dentro das relações, entender o que é frustração, a importância de se frustrar, entender de empatia, sabe, conseguir olhar para o outro e ter empatia pelas outras pessoas. Tudo isso são capacidades, habilidades que a gente está aos poucos perdendo por conta de estar sempre conectado somente através de alguma tela, de um celular ou alguma coisa nesse sentido, assim. Então as pessoas parecem que estão perdendo habilidades que antes eram comuns, sabe, do ser humano. Até, eu acho que até uma coisa mais ampla, assim, de você saber ler a outra pessoa, sabe? Essa coisa de... Porque se você só vê as pessoas por uma tela, até a sua visão do outro tá limitada, né? Então, assim, até que ponto você consegue fazer a leitura do corpo de uma outra pessoa, por exemplo? Porque a gente sabe que o corpo também expressa muita coisa, né? Então, quantas vezes já me aconteceu isso, de eu estar no meio de uma conversa e a pessoa tá falando uma coisa, mas nas expressões ela tá demonstrando outra, sabe? Então tudo isso são habilidades que a gente como humano foi adquirindo ao longo dos anos, de evolução, de tudo, e a gente tá perdendo as habilidades que a gente tinha. Isso é bem preocupante, né? E outra coisa também é o fato de que as pessoas parece que estão sentindo, na verdade, eu não sei dizer se as pessoas estão sentindo menos falta de se relacionar em grupo, ou se na verdade elas estão sentindo falta, mas não estão sabendo como voltar a fazer isso, sabe? Eu sinto que a gente chegou num ponto, como sociedade, em que a gente parece que não consegue, a gente se perdeu em algum ponto e não consegue mais voltar a se relacionar socialmente como a gente se relacionava antigamente. Eu não sei se isso teve a ver com o que aconteceu com a pandemia, que muita gente, assim, a gente passou basicamente 2 anos sem poder ter contato real com as pessoas, assim, mesmo quem precisou continuar trabalhando e fazendo as coisas, precisava de um certo distanciamento físico de todo mundo, né? E a gente acha que isso não abala e não modifica as estruturas da maneira como a gente se relaciona e como a gente lê o mundo, mas eu acho que sim, e eu acho que a gente ainda nem começou a ver o impacto que isso vai ter, tanto na gente como nas gerações que viveram a pandemia sendo crianças ainda. Esses dias eu levei um susto quando eu me dei conta que a pandemia já faz 6 anos. 6? Vai fazer 6 anos agora, né? Em março de 2026. Para mim, isso só já é uma loucura. Como assim passou tão rápido o tempo? E eu mesma falo isso, né? Acho que eu falei isso no episódio passado, de que eu sinto que eu não me recuperei 100% da pandemia até hoje, assim. Mudou muito a minha forma de ver o mundo, obviamente, mas mudou muito também a minha forma de me relacionar. Eu acho que eu me tornei menos receptiva ao contato com outras pessoas, sabe? Eu sinto que hoje eu tenho muito mais dificuldade em estar em ambientes muito cheios de pessoas, por exemplo, sabe? Ambientes lotados e tal, que era uma coisa que antes eu não sentia tanto. Mas depois da pandemia parece que deu um start, acho que também tem a questão da ansiedade, mas acho que virou uma chave de ficar perto de muita gente é perigoso.
ainda, sabe? Mesmo a gente sabendo que, claro que ainda existem casos, né, de Covid e tudo, mas não é mais nem de longe o que foi aquele período, né? Mas a gente ainda, eu sinto que minha cabeça ainda ficou operando um pouco, né, com essa sensação. E sobre as relações, eu sinto que também aos poucos eu me tornei um pouco mais sozinha, talvez, mais isolada, mas no meu caso eu acho que tem um pouco, não tem tanto a ver com essa coisa do uso das telas, de só se comunicar pela internet, porque eu me comunico bem pouco pela internet, eu sou aquele tipo de pessoa que demora muito para responder um WhatsApp, sabe, que demora muito para mandar e falar alguma coisa, ou para interagir em rede social. Eu sou bem ruim assim com essas coisas. Eu tenho uma coisa que eu fico muito tempo distante do celular, né? Assim, mais do que a maioria das pessoas. Às vezes tem dias que eu tô mais, tem dias que eu entro e eu fico. E aí, de repente, eu me dou conta que eu tô há muito tempo. E no meu telefone tem um negócio que me avisa quando eu tô a tempo demais. Eu tenho um limite, eu posso ficar no máximo 2 horas nas redes sociais, no Instagram, né, para ser mais exato, porque é a única rede que eu uso hoje. Faz muito tempo já que eu deletei Twitter, que eu tinha antigamente. É a única rede que eu uso, eu acho. É WhatsApp e Instagram. E o YouTube eu uso para assistir as coisas que eu tenho interesse e tal. Mas de rede social, assim, que seja para eu conversar com pessoas, são só esses dois. E o WhatsApp, que é aquele que, assim, em teoria, seria aquele que a gente está sempre conectado, porque as pessoas usam o WhatsApp em qualquer horário, o tempo inteiro. Eu não uso tanto assim. Para mim, eu uso ele como se ele fosse um Instagram, sabe? Então, eu não fico com ele o tempo inteiro, assim, eu não fico o tempo inteiro olhando o WhatsApp, respondendo. Às vezes eu levo 2 dias para responder alguma coisa que alguém me mandou no WhatsApp. É bem ruim, assim, para quem me conhece e quer ter contato comigo, é complicado, porque eu demoro muito para responder. Mas, para minha saúde mental, é muito bom, porque me afasta um pouco dessa coisa de ficar nesse ciclo vicioso do celular. Então, eu acho que, assim, nesse sentido, não é a rede social que me afeta. Eu acho que eu me tornei um pouco mais isolada, assim, como um todo, mais por conta das minhas questões de ansiedade. E também porque eu sempre fui uma pessoa de ter poucos amigos, assim. Eu nunca fui de ter, nossa, eu tenho uma galera, um monte de amigos. Não. Sempre tive poucos amigos. E também tenho amigos que moram longe, então eu não consigo manter, assim, esse dia a dia do contato com as pessoas. Então eu passo muito tempo sozinha, passo muito tempo dentro da minha casa, assim. Não tenho muitas pessoas, assim, com quem eu socializo, sabe? Mas no meu caso não é tanto as redes sociais, mas eu sei que as redes sociais afetam a vida de muita gente nesse sentido, e aí estava assistindo essa entrevista e vendo sobre isso, né? E outra coisa que eu vi recentemente que se relaciona muito com isso é o fato de que eu estava vendo também alguém falando sobre dopamina, essa coisa de que a gente está viciada em dopamina barata, né? Que é basicamente, são esses estímulos prazerosos que a gente tem, mas eles são muito rasos e por pouco tempo, assim, é uma dopamina imediata, é um prazer imediato e que dura pouco tempo também, né? Então eu tava vendo sobre isso e eu acho que está muito relacionado com essa questão também da gente não conseguir mais se relacionar, porque a gente se acostumou a só viver experiências positivas a partir dessa dopamina barata, ou seja, eu quero que uma coisa me satisfaça e me dê uma sensação prazerosa agora, nesse exato momento. E a gente perdeu o hábito de cultivar e fazer atividades e coisas que também geram essa sensação de prazer da dopamina, que é uma coisa positiva, mas que gera isso por um longo tempo e isso é muito mais saudável para a gente do que a gente ficar, sei lá, rolando feed e, por exemplo, a coisa da notificação. Você postar uma coisa e aquela notificação de curtida te traz essa sensação de prazer imediato, sabe? Ou, sei lá, ou até de ficar assistindo vídeos intermináveis, sei lá, ficar assistindo vídeos engraçados no TikTok, por exemplo, né? E aí ficar assistindo interminavelmente vários vídeos e tal, é uma coisa que pode te dar alguma sensação de prazer, de alegria, de satisfação, mas que é essa dopamina barata, que é uma coisa muito instantânea e que a longo prazo não faz sentido, assim. E a gente vive basicamente de fazer atividades que só geram dopamina barata.
E isso nos causa uma incapacidade ou inabilidade cada vez maior de fazer atividades que não são dopaminas baratas, ou seja, atividades mais lentas, atividades que exigem um pouco mais de concentração, atividades mais longas. E isso é muito verdade, assim, eu não tenho esse vício tão doido assim com o celular, mas eu tenho muito com assistir vídeos pelo YouTube, por exemplo. Então, eu assisto muita coisa com muita frequência. E eu comecei a perceber que eu comecei a ficar um pouco impaciente, assim, sabe, para assistir coisas de duração muito longa. E olha que eu não sou a pessoa que tá viciada no videozinho curto. Assim, tem os vídeos curtos que não são tão curtos assim no Instagram também, né? Enfim, de Reels ou até os próprios Stories, que são mais curtinhos. Mas eu não passo muito tempo e mesmo assim eu sinto que eu fui afetada. Então eu comecei a perceber que eu botava, sei lá, tinha um vídeo que eu queria ver e ele tinha 25 minutos, passava 5 minutos e eu começava a ficar cansada, aí eu comecei a acelerar os vídeos. Eu nunca tinha feito isso antes, não era uma frequência assim comigo. Então eu percebi que eu estava aos poucos perdendo a capacidade de ficar 25 minutos assistindo uma coisa na velocidade normal, esperando a coisa acontecer de fato, sabe? E aí eu comecei a me policiar. Eu comecei a parar de acelerar os vídeos e o que quer que fosse que eu estava vendo. Normalmente era mais assim vídeos com algumas coisas mais explicativas. Mas quando eu tô assistindo ou escutando podcast, eu não sinto essa necessidade de acelerar. Daí eu pensei, não, mas eu acho que é porque eu já me preparo, porque eu sei que aquele conteúdo é um pouco mais longo. Como eu já comentei aqui, por exemplo, eu tenho o hábito de escutar podcast quando eu vou fazer exercícios, porque eu sei que eu tenho que caminhar durante 1 hora, então eu pego um podcast bem longo, normalmente que dura em torno de 45 minutos, 50, 1 hora, para eu poder escutar enquanto eu estou caminhando. Então, eu acho que virou meio que um hábito, meio rotina, assim, para mim, ouvir nesses momentos. Mas eu também tenho alguns que eu assisto, que são em vídeo, mas são assuntos que me interessam muito, né? Então, e eu acho que eu estava fazendo esse movimento de ficar acelerando o vídeo, tudo, coisas que eu queria ver muito rápido. Ah, eu quero ir logo para a informação final, sabe? Sei lá, quero saber como fazer tal coisa. Aí eu coloco ali, e aí a pessoa faz toda uma introdução, fala, até chegar no ponto em que ela vai falar sobre aquilo que eu quero saber de fato. Mas, tudo bem que de vez em quando a gente pula, enfim, a ferramenta está aí para isso. Mas eu comecei a perceber que eu estava me acostumando a fazer sempre isso. E, tipo, não era que eu estava sem tempo, entendeu? Eu pensava, pô, eu tenho todo o tempo do mundo, por que que eu tô acelerando um vídeo de 20 minutos? Assiste com calma as coisas. E aí eu mesma comecei a me corrigir e parar de fazer isso. Mas eu não sei até que ponto as pessoas fazem isso na vida delas e se estão atentas também a isso o suficiente. Eu comecei a perceber porque eu não era assim antes, eu não tinha esses hábitos, eu não tinha tanta dificuldade em ficar muito tempo concentrada em alguma coisa e eu comecei a ter. E aí eu percebi que acho que está me afetando alguma coisa, eu preciso voltar e treinar. Porque eu acho que tudo é treino também, né? Eu acho que primeiro a gente tem que se dar conta do que está acontecendo e ver que isso é um problema, né? Não é natural que a gente não consiga ficar 20 minutos parado esperando por uma informação. Não é natural isso para a nossa mente. É que a gente vive com uma quantidade de estímulos tão grande ultimamente que a gente já perdeu a noção do que é um tempo normal das coisas, sabe? Quando eu me lembro de como eram as coisas antes da gente ter internet assim tão facilmente no celular, por exemplo, que eu acho que é o maior dos nossos problemas, é o fato de que o celular a gente está com ele o tempo inteiro e aí a gente nunca dá o tempo necessário para parar de usar a internet, como antigamente, sabe? Eu sei que é um papo de gente velha, mas enfim, quando eu era mais nova, mais adolescente, não tinha isso de a gente ficar o tempo inteiro no celular. A internet era no computador. E isso era bom porque a gente precisava sentar na frente do computador, ligar, esperar a internet conectar, que era todo um rolê também na época. E aí usar a internet ali. Eu lembro que eu fui uma grande usuária de MSN, muitos anos de MSN, eu adorava. E mesmo ali, nesse mesmo sistema que é um pouco semelhante ao que hoje a gente faz no WhatsApp, tinha horário. Eu lembro de marcar o horário com as amigas, com as pessoas e dizer, olha, tal hora eu vou estar no MSN. Aí a gente entrava todo mundo no mesmo horário,
conversava, batia papo e tal, e depois, olha, agora eu vou sair porque vou jantar, eu vou ficar com a minha família, eu vou fazer qualquer outra coisa, vou dormir, sabe? Desligava e pronto. Então tinha um momento específico para o uso da internet. Depois que virou no celular, nunca mais a gente teve sossego, né? Porque simplesmente o celular está o tempo inteiro, a gente usa o tempo inteiro, virou uma coisa mecânica, a gente está o tempo inteiro checando, vendo se tem ou se não tem alguma notificação. Eu digo assim, para a maioria das pessoas, eu não sou tão assim, mas eu vejo a minha volta o tempo inteiro as pessoas sendo assim, sabe? E isso me incomoda bastante, eu acho que talvez por isso que eu tento não usar as redes dessa maneira, porque me incomoda muito o fato das pessoas acharem que porque, por exemplo, o WhatsApp, isso das pessoas ficarem te mandando mensagem a qualquer hora, como se você tivesse 24 horas por dia disponível para elas, isso não me agrada muito. Eu não gosto e eu deixo claro, assim, para as pessoas que me conhecem mais, sabem, quando chega a noite, eu não fico usando o celular. Eu boto o celular para carregar, boto ele, inclusive, às vezes, para carregar longe de mim, longe de onde eu tô, justamente para não ficar toda hora olhando, porque virou uma coisa automática. A gente olha mesmo sem ter ninguém com quem a gente está conversando, não tem nada de urgente acontecendo na nossa vida, não existe necessidade para a gente ficar o tempo inteiro checando, e mesmo assim a gente fica checando o celular o tempo inteiro, porque virou um vício, virou um hábito barra vício, porque eu acho que virou muito mais um hábito do que, acho que não, nem todas as pessoas são viciadas, sabe? Acho que é um hábito forte, muito entranhado na nossa vida hoje em dia, na nossa vida social, tanto que as pessoas te mandam um WhatsApp, se você não responde, as pessoas falam, nossa, o que aconteceu? Como se alguém tivesse morrido, e não, cara, não aconteceu nada, meu celular tá lá longe de mim, carregando, ou enfim, ou simplesmente eu tô em casa e não quero ser incomodada, sabe? Coisas de trabalho, isso é outra coisa que eu acho, assim, eu acho de uma falta de educação tão grande, e todo mundo normalizou isso, das pessoas simplesmente serem importunadas com assuntos de trabalho em horários que não são horários de trabalho. Eu sempre fui contra isso, eu sempre me recusei. Tipo assim, quando eu estava trabalhando fora de casa, em empresa, em CLT, eu pensava, não, depois que eu sair do trabalho, gente, acabou. Não me mandem nada, não quero saber nada, só amanhã. Que é uma coisa também que eu não entendo. As pessoas simplesmente normalizaram não ter mais tempo, não ter mais espaço pessoal, não ter mais tempo de lazer. O tempo inteiro alguém tá te chamando, ou alguma coisa precisa ser vista, tudo é urgente o tempo inteiro. Eu acho que não é bem por aí, sabe? A gente pode mudar. E é isso que eu queria falar também. Que eu vendo sobre isso, eu fiquei pensando, é tudo uma questão de se forçar a fazer as coisas de um modo diferente. A gente já tem conhecimento suficiente para saber que isso não é uma coisa boa e saudável para a gente, para a nossa saúde mental, para o funcionamento do nosso cérebro, para milhares de coisas. E a gente continua fazendo tudo do mesmo jeito. Ninguém vai chegar um dia e vai mudar as leis e vai dizer, olha, a partir de hoje é proibido você ficar mandando mensagens de trabalho depois das 18 horas. Não. Quem criou isso foi a gente. Essa loucura que a gente está o tempo inteiro conectado foi a gente que criou. Então, da mesma maneira que a gente criou, a gente pode descriar. Destruir, recomeçar, fazer de um jeito diferente. E eu acho que é um pouco isso, assim. Eu tô nesse movimento de tentar cada vez mais fazer atividades mais longas, que levem mais tempo, que eu precise me concentrar mais. Eu acho que isso faz bem para minha mente. Como eu falei, para mim vira uma coisa até meio meditativa. Eu acho que eu já falei sobre isso, né? Em algum outro episódio. E eu tô nessa busca, assim. Esses dias até eu tava conversando e decidi que vou aprender a fazer, como é que é? Agora eu esqueci, crochê? Ou, como é que é o nome da outra coisa, que não é crochê, que é com lã, assim, com umas, como chama aquilo? Meu Deus, eu tô esquecendo o nome. Não é bordado, mas também não é crochê, eu acho, é outra coisa, sabe aquelas, como chama isso? Agulha grande, negócio de lã, como que chama isso, gente? Ah, enfim, é uma atividade aí de. Eu esqueci como é que se chama, não sei se é crochê ou não é, mas é alguma coisa parecida com isso. E aí eu resolvi que eu vou aprender, porque eu quero uma atividade assim que seja lenta,
uma coisa que me obrigue a trabalhar um pouco essa coisa da atividade manual. Eu tinha pensado em comprar aqueles livrinhos de colorir também, que estava todo mundo comprando. Não precisa ser necessariamente aqueles, mas alguma coisa que me fizesse também ter essa destreza do colorir e tal. Eu estou há um bom tempo querendo fazer aula de cerâmica também. Eu tenho uma conhecida que dá aula de cerâmica, mas eu sempre fico esperando formar uma turma para fazer com ela. Então, assim, são coisas, tarefas e coisas que levam tempo e que são prazerosas. Sempre que eu tenho a oportunidade de aprender uma coisa nova, uma habilidade nova, para mim é extremamente prazeroso. São coisas que eu sei que eu vou gostar de fazer e que são coisas que vão exigir que eu faça com calma, com o tempo. E são coisas que faz bem para minha mente, faz bem para o cérebro da gente exercitar, sabe? Esses exercícios mentais são muito bons pra gente, até pra gente pensar no nosso futuro, no nosso envelhecimento. Por exemplo, na minha família já tem caso de Alzheimer. Então eu fico pensando, será que não é legal ficar fazendo esses exercícios? Porque dizem que muitas dessas coisas podem até prevenir, né? Ou pelo menos reduzir os riscos, né? De a gente ter esse tipo de doença, qualquer tipo de demência, enfim. Então, eu me preocupo muito com isso, assim, sobre o futuro, sabe? E se eu quero ser lúcida, eu quero que a minha mente funcione bem. E, mais do que tudo, eu quero agora ser uma pessoa que consegue fazer as coisas com tempo, com calma. Essa pressa toda que o mundo exige da gente, às vezes, em alguns momentos, a gente consegue driblar isso, sabe? Se em alguma área a gente não consegue, por exemplo, às vezes no trabalho não tem como, porque é uma exigência, dependendo da atividade que a gente exerce, não tem nem como a gente fugir de fazer as coisas de forma rápida e nesse ritmo acelerado. Mas nos momentos que a gente estiver livre, nos momentos de lazer, a gente pode escolher fazer uma atividade mais calma, por exemplo, fazer alguma coisa que nos deixe mais centrado e que seja uma dopamina ao invés de uma dopamina barata, uma dopamina cara, como dizem, né? A dopamina que vale a pena, que é uma coisa que vai gerar um prazer também, mas que é uma atividade com mais tempo e mais calma. Às vezes, simplesmente sentar e ter uma conversa mais profunda, uma conversa longa com os amigos, ou mesmo que não seja uma conversa profunda, mas uma conversa divertida, dar risada e tal, tudo isso é mais interessante para a gente, para nossa saúde, para o nosso cérebro, do que ficar rolando feed ou só assistindo vídeos uma tarde inteira, sabe, por 2, 3, 4, 5 horas às vezes, e a gente nem nota que a gente está tanto tempo fazendo a mesma coisa. E eu acredito que muitas dessas atividades também vão nos ajudar a voltar a ter essa conexão com as outras pessoas. Por exemplo, isso que eu falei, se encontrar com pessoas para conversar, sentar numa mesa de bar, que seja, ou ir visitar um amigo e ter uma conversa, coisas que levam a gente a socializar mais, ou mesmo sair de casa para dar uma caminhada, sabe? Para mim, eu acho uma das coisas mais legais poder sentar e conversar, sabe? E conversar de verdade, conversar com alguém que realmente presta atenção no que você está falando. Isso também está cada vez mais raro. As pessoas normalmente querem muito mais dominar uma conversa do que de fato trocar com outras pessoas. E eu acho isso fundamental, é uma das coisas que eu mais gosto, adoro conversar. Talvez por isso também fiz esse podcast, nessa necessidade de falar muita coisa assim que eu gosto de falar, e às vezes não tem tanta gente disposta a ouvir, talvez, ou com tempo, né, para ouvir. A vida das pessoas está sempre muito atribulada, muito cheia de compromissos e sem tempo, e às vezes falta esse momento de sentar e conversar com os outros. Isso é muito importante para a gente como ser humano, como espécie mesmo, sabe? A gente é uma espécie que vive do coletivo, vive no coletivo, né? Por mais que a gente hoje tenha vidas cada vez mais solitárias, talvez, isoladas, ainda assim a gente precisa muito, né? Então eu acho que tudo que puder levar a gente a trocar com outras pessoas e a fazer atividades mais duradouras, mais significativas, tem sempre um melhor resultado, eu acho, na vida da gente. E a gente percebe, assim, é visível. Qualquer pessoa que já tenha feito esses... Teve uma época que tinha uma galera fazendo isso, né? Uns detox de rede social e ficando um tempo afastado de rede social, às vezes uma semana. Algumas pessoas já vi falarem que ficaram até um mês. E realmente o ritmo da vida muda, simplesmente porque a gente sai daquela lógica ali da rede social, onde tudo acontece rápido, onde a vida de todo mundo tá assim, e a gente precisa saber de tudo, e todas as informações, e todas as fofocas, e tudo que tá acontecendo a gente tem que estar ciente, e a gente não precisa estar ciente de tudo.
eu acho que a gente tem que também saber equilibrar isso. Tem momentos em que a gente vai estar mais ativo e usando mais redes por algum motivo específico, por exemplo, em épocas de eleição, eu lembro que eu ficava muito mais focada em rede social, porque eu queria estar o tempo inteiro sabendo o que estava acontecendo, quais eram os debates que estavam rolando e tal, tal, tal. Depois de um tempo, eu me lembro que isso também se esgotou e eu não conseguia mais ler nada, assim. Eu fiquei tanto tempo imersa naquilo ali que aquilo começou a me fazer mal. Então, eu acho que tem isso também, esse movimento que a gente tem que fazer, parar e analisar. Pô, será que isso aqui está me fazendo bem ou está me fazendo mal? Ah, eu sinto que já não está me fazendo tão bem. Então, dá uma afastada, dá uma mudada, transforma um pouco da tua rotina. E eu acho que só a gente tem o poder de fazer isso, sabe? É uma escolha, todo dia é uma escolha de se deixar levar e ficar alimentando essa coisa, esse ciclo vicioso da dopamina barata, ou escolher sempre que possível, assim, cada um vai adequar isso à sua própria realidade, né? Não tem como eu dizer faça isso ou faça aquilo, mas adeque aquilo que dá para fazer no seu dia a dia, na sua vida e tenta aos poucos ir diminuindo o tempo que você fica no celular, por exemplo, que eu acho que é o mais perigoso, e começa a fazer outras atividades durante esse período que você estaria no celular, sei lá, senta para conversar com alguém da tua família, ou, sei lá, tenta ler um livro, nem que seja um pouco, tenta fazer alguma coisa mais calma, que dê a mesma satisfação a longo prazo, sabe? E não uma coisa rápida, que te deixa agitado, que te deixa meio ansioso e tal. Não é à toa que a gente é uma geração de ansiosos, né? Cada vez mais, e eu acho que muito tem a ver com isso, com a tecnologia, com o celular, com esse ritmo doido, que a gente simplesmente aceitou que é assim e a gente simplesmente não faz nada para mudar ele. Então eu acho que de alguma maneira esses dois assuntos estão conectados, a nossa cada vez maior inabilidade de socializar e esse vício ou esse hábito constante em estar o tempo inteiro consumindo só dopamina barata e só em celular e só em rede social, como se a gente não tivesse todo um mundo lá fora para viver, para interagir, outras atividades para fazer. Uma coisa que eu gosto muito de fazer e que faz tempo que eu não faço, antigamente eu fazia com alguns amigos, que é jogar jogos. Eu adoro jogar jogo de tabuleiro, jogo de, sabe esses jogos que tem que jogar em grupo? Jogo de mímica, imagem e ação, sabe essas coisas? Eu adoro. Eu sinto muita falta de fazer esse tipo de atividade, assim, sabe, às vezes. E até outras atividades que não precisa necessariamente estar num grupo muito grande de pessoas. Por exemplo, eu comprei ano passado, inclusive, isso é uma coisa que eu tenho que fazer logo. Eu comprei ano passado um quebra-cabeças. Eu comprei pensando em levar para Porto Alegre para montar lá com os meus primos, com a minha família e tal. E acabou que eu levei e a gente nem teve tempo de montar. Porque sempre que eu tô com a minha família lá em Porto Alegre, acaba que a gente tem muito assunto. Tem sempre alguém com quem a gente tem que conversar. A família é relativamente grande. Minha mãe tem muitos irmãos, então tem sempre alguém com quem a gente está conversando, tem sempre um papo. Elas gostam muito de assistir novela juntas, então a gente sempre se junta para ver uma novela, ou enfim, sei lá, faz outras coisas, aí faz um café, faz um almoço, todo mundo junto. Então acabou que a gente lá tinha tanta interação social, essa interação tão importante que eu tô trazendo hoje aqui, falando sobre ela, lá a gente tem muito, assim. Toda vez que eu vou para lá, eu volto para casa, assim, eu sinto que eu tô reabastecida disso, sabe? Porque eu passo tanto tempo sozinha e com pouca socialização, assim, no meu dia a dia, e lá em um mês e pouco que a gente fica lá, simplesmente eu tenho todas as interações possíveis, assim, às vezes até eu tenho que me retirar um pouco e ficar um pouquinho sozinha, porque aí eu sinto falta do meu tempinho sozinha em silêncio. Mas eu adoro, assim, essa coisa de poder conversar, poder trocar com as pessoas e tal. As interações são todas muito positivas. Então, eu cheguei a comprar o quebra-cabeça, levei pra lá, a gente nem chegou a montar e tal, tinha sempre outras coisas pra fazer e eu trouxe ele de volta. Só que a gente já tá em novembro e eu ainda não montei ele. Eu pensei, não, eu vou levar pra casa e eu vou montar justamente como esse exercício disso que eu tô falando aqui pra vocês, de ficar mais focada, de fazer uma atividade que leva mais tempo e tal. E aí acabou que eu nunca abri ele tá, eu tô olhando pra ele agora, ele tá aqui na mesa da frente aqui, do lado do meu computador. E eu preciso fazer. Inclusive eu andei pensando em fazer umas lives. Agora
Bom, agora vamos seguindo no fluxo, né, do meu pensamento. Comecei a pensar em outra coisa, que tem a ver com isso que eu tô falando também, que é, eu comecei a ter uma ideia de repente, no futuro, começar a fazer umas lives no canal do YouTube, onde eu vou estar fazendo essas atividades, seja pintando, desenhando, montando um quebra-cabeça, ou fazendo o crochê lá, o negócio que eu quero fazer, que eu esqueci o nome. Enfim, sabe, fazendo alguma atividade dessas e fazendo live ao mesmo tempo, então eu posso ficar, tipo, conversando, falando, assuntos do mês, assuntos da semana, notícias, qualquer coisa, falando coisas e fazendo alguma atividade nesse sentido, assim. Quando eu pensei na ideia, achei legal, achei uma coisa interessante de se fazer. E aí, talvez venha aí, em algum momento, eu comece a fazer lives lá no canal do YouTube, ou aqui, né, não sei onde vocês estão ouvindo ou assistindo esse podcast. Então, no canal do YouTube, provavelmente eu vou fazer lives fazendo essas coisas, assim. Espero que seja uma experiência interessante e eu acho que está dentro desse meu plano de começar a me dedicar a fazer essas atividades assim mais calmas e com mais tempo, e ao mesmo tempo é uma oportunidade de eu ficar conversando, jogando conversa fora com quem tiver afim também. E de um jeito ao vivo, que eu acho que deve ser até mais interessante, assim, em algum aspecto. Além de fazer lives assim, fazendo coisas, atividades de dopamina cara, também estou pensando, não sei se eu já comentei sobre isso aqui, estou pensando em fazer lives naquela outra rede onde é possível fazer lives, que é uma rede roxa, não sei se vocês sabem qual é, talvez eu coloque aqui o nome para vocês saberem. Tenho pensado em fazer umas lives lá, porque eu queria muito fazer lives assistindo coisas pela primeira vez, assistindo séries, filmes, coisas de audiovisual que eu tenho vontade e que eu queria muito fazer isso de maneira meio react, mas que no YouTube é um pouco mais difícil de fazer por conta dos direitos e tudo, e aí tem que fazer uma edição muito, muito, muito detalhada para que possa ser colocado no YouTube. Então, eu pensei em talvez fazer por lá, porque aí eu posso só assistir, sabe? E aí, se tiver conteúdos interessantes, eu posso até editar e trazer para o YouTube também. Vamos ver. Então, essas são duas ideias que eu tô. Fazer lives fazendo atividades várias e fazer lives assistindo coisas, filmes e séries. Tô pensando como é que vou fazer. Eu também não sei muito bem essa dinâmica de live. Quero aprender a mexer nos programas de transmissão e tudo que eu ainda não conheço muito bem. Então, aguardem, porque se realmente acontecer, eu vou avisar vocês. Provavelmente só ano que vem. Que loucura, o ano já tá terminando, né? Eu comecei a pensar e planejar umas coisas novas para fazer e pensei, cara, já estamos quase em dezembro, não vai mais dar tempo de fazer quase nada. Então, de repente, é uma boa época do ano também pra gente repensar essas coisas, né? Repensar nossos hábitos e ver que coisas a gente está fazendo de mais, que coisas a gente está fazendo de menos. Então, acho que essa reflexão talvez também seja uma reflexão boa de se ter agora nessa época do ano. E eu tô tentando, na minha vida, colocar um pouco disso, assim. Tentando, além de socializar mais, que era uma coisa que eu precisava, e esse ano eu acho que realmente eu me forcei a sair mais de casa, a socializar com as pessoas e tal, porque eu me sinto muito confortável dentro da minha casa. Então é muito comum eu querer ficar em casa, às vezes com um pouco de preguiça e tal. Às vezes eu tenho preguiça de sair, de ter que me arrumar para sair de casa, alguma coisa assim. Às vezes é por ansiedade, que eu não quero ter que passar por situação de ansiedade, enfim. Tem vários motivos, mas esse ano foi um esforço que eu fiz de sair mais de casa, de socializar, de ir a festa, de ir a show, de ir no cinema, fazer mais coisas fora de casa, sabe? E foi muito bom, eu senti que me ajudou, assim, sabe? E era uma coisa que eu tava sentindo falta e eu quero fazer isso cada vez mais. E também essas atividades, né? Reduzir cada vez mais o uso das redes sociais, assim, desse jeito exacerbado e começar a me dedicar cada vez mais para essas atividades mais calmas, e não necessariamente calmas, mas enfim, onde eu possa fazer as coisas com mais tempo, assim, nem que seja uma caminhada, que é uma coisa que eu já faço, caminhar durante 1 hora e tal, isso ajuda, oxigena meu cérebro, faz eu ter ideias, faz eu pensar em um monte de coisa, ou sentar e ler 5 páginas de um livro que seja, sabe, por dia. E acho que são coisas que não são tão difíceis da gente fazer e adaptar no nosso dia a dia. Para alguns vai ser um pouco mais fácil, para outros vai ser menos, mas aí cada um adequa a sua realidade e a sua rotina, né? Mas eu acho que seria interessante se a gente tentasse, pelo menos como um exercício,
fazer isso vez ou outra, assim. Até, nem que seja para perceber até que ponto esses hábitos de ficar o tempo inteiro no celular e ficar o tempo em rede social, até que ponto isso está nos prejudicando, assim. Faz um exercício de passar algumas horas do dia, se você usa o tempo inteiro, faz exercício de passar, sei lá, 2 horas no seu dia sem mexer no celular. Quando você estiver em casa, quando, tipo, não tô no trabalho, não tô fazendo nada de trabalho, não tem nada urgente acontecendo, vou botar meu celular longe de mim por 2 horas, ou mesmo desligar ele. Hoje em dia ninguém mais desliga o celular fica ligado 24 horas por dia, vocês já perceberam isso? As pessoas não desligam o celular, as pessoas não usam mais o celular até a bateria acabar, por exemplo, e aí bota para carregar ele desligado, que era uma coisa que quando o celular surgiu a gente fazia isso sempre. E eu me dei conta disso por causa que um dia desses, meu celular descarregou completamente. Eu esqueci, eu tô sempre carregando ele quando ele tá começando a chegar no final. E aí um dia eu esqueci e ele simplesmente descarregou. E aí eu me dei conta, nossa, há quanto tempo meu celular não descarregava completamente e eu colocava ele para carregar desligado. Hoje em dia até isso, a gente usa o celular o tempo inteiro e ainda, mesmo quando a gente tá longe dele, a gente deixa ele ligado pro caso de surgir uma notificação, alguma coisa, esse desespero por estar sempre conectado. E na verdade a gente não está conectado a coisa nenhuma, né? A gente está dependente de um aparelho, mas conectado, conexão mesmo, real, é outra coisa, né? O primeiro sentido da palavra conexão se tratava da gente se sentir próximo e trocando alguma coisa com outras pessoas. A real definição, a primeira definição de conexão, que é conexão entre pessoas, né? E não entre máquinas. Se reconectar com esse nosso lado, que não é o lado conectado pela internet, sabe? Sei lá, ficar perto da natureza é uma coisa que eu acho que é essencial também. A gente esquece que a gente faz parte de tudo isso, que a gente faz parte da natureza, porque a gente vive tão dentro das nossas caixinhas que a gente esquece que a gente faz parte do todo e da natureza, assim. A gente vive dentro de caixas o tempo inteiro. Ou a gente está dentro de um transporte, que é uma caixa, ou a gente está dentro de uma sala de uma empresa, que é uma caixa, ou a gente está dentro de casa, sei lá, num quarto, que é uma caixa. A gente precisa ficar mais fora, sabe? Mais para fora, mais ao ar livre, mais respirando ar, mais olhando para o céu, mais tocando no chão, na grama, sabe? Isso é o que faz da gente humanos. E também animais, né? Então, acho que a gente precisa estar sempre se lembrando disso. E assim como eu me vi me forçando a socializar um pouco mais, a gente tem que se forçar a se colocar nessas situações, sabe? Eu sei que no começo vai ser difícil, porque a gente está acomodado, está acostumado com a vida do jeito que a gente e que as pessoas ao nosso redor exigem também, né? Eu sei que nem tudo é escolha, mas naquilo que a gente puder escolher, vamos tentar escolher melhor. Porque eu acho também que nas nossas escolhas a gente está escolhendo o pior às vezes. E acho que vale repensar um pouco sobre isso. Tenta, sei lá, cria um hobby, né? A importância de ter um hobby, né? Muita gente também já falou sobre isso. Como é importante a gente fazer uma atividade simplesmente por prazer. Hoje em dia, todas as atividades que a gente faz viram, de alguma maneira, obrigação ou vira trabalho, né? Quantas pessoas começam com um hobby e aí do nada o hobby vira um segundo trabalho, uma renda extra, um não sei o quê. Vamos parar com isso, vamos simplesmente só ter hobbies por ter? Vamos priorizar só a gente ter um pouquinho de prazer na vida, nem que seja um pouquinho? Se colocar nessa situação de aprender uma habilidade nova, de ter que ser criativo, enfim, qualquer coisa naquilo que vocês gostem. Por exemplo, ler livros de ficção é uma coisa que faz muito bem para a nossa criatividade, faz muito bem para o nosso cérebro, porque a gente tem que imaginar aquelas situações acontecendo, esse tipo de coisa, sabe? E o que você puder fazer. Qualquer coisa na sua vida, na sua rotina que dê para adaptar, façam o possível para adaptar, porque eu acho que nada pode ser mais prioridade do que o nosso bem-estar. E essas coisas vão fazer a gente se sentir melhor, com certeza, menos ansiosos, menos estressados, e mais em sintonia com a gente mesmo, assim. Então, é isso. Eu entrei nessa pira aí de ficar pensando sobre isso, depois de ver essas matérias, e também já estava com esse pensamento desde o ano passado, como eu falei para vocês, desde esse negócio de começar a querer fazer quebra-cabeça e tal, eu já estava nesse movimento de querer fazer atividades de mais concentração e que me gere prazer, mas de um jeito mais constante, menos corrido e doido, como é nas redes sociais. Então, é isso por hoje.
Fica aí a reflexão. Comentem aí o que vocês acham desse assunto. Se vocês se sentem assim, consumindo muita dopamina barata, se vocês estão com problema de concentração, de atenção, ou se vocês não sentem nada disso, enfim, quero saber também, tá bom? Então é isso por hoje. Até o próximo. Beijo.